Olá, eu me chamo Gutenberg Lima e venho aqui compartilhar com você o trabalho WhatsApp e o ensino remoto emergencial de música. Relatos e reflexões sobre uma prática de estágio supervisionado na educação básica. A ideia aqui é destacar os desafios e as implicações do ensino remoto emergencial de música através do aplicativo WhatsApp. A partir de reflexões e diálogos entre orientador e estagiário, foi trazido então um relato de experiência no estágio supervisionado no contexto da educação básica, onde buscamos levar o estagiário a analisar, problematizar, refletir e buscar soluções para os problemas de ensino e aprendizado a partir de situações reais, independente de ela quais sejam, incluindo a realidade e os desafios que estamos vivendo hoje ainda em tempos de ensino remoto emergencial. Esse trabalho é assinado por mim, Gutenberg Lima, mestre em música pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB, e também doutorando e licenciando em música na mesma instituição, e por Carla Pereira, doutora em música pela URGS e professora do Departamento de Educação Musical da UFPB. O trabalho e essa apresentação estão organizados em 4 tópicos. O primeiro, a contextualização, a gente comenta um pouco sobre o contexto no qual o estágio foi inserido. O segundo, observar para agir com assertividade, a gente comenta sobre a questão da observação dentro de um estágio. O terceiro tópico, a experiência docente, sobre a prática docente em si, o exercício da prática docente em um ambiente de estágio no ensino remoto. E o quarto, a orientação em estágio remoto, ou seja, o papel do professor orientador aí junto aos seus orientandos no processo de estágio. Passando então para o primeiro tópico, contextualização, a gente comenta um pouco sobre o cenário, o contexto que a gente se inseriu. Esse trabalho aconteceu dentro do componente curricular Estágio Supervisionado 1 do curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal da Paraíba, e as práticas de estágio aconteceram na turma do segundo ano do ensino fundamental de uma escola municipal do município de João Pessoa, né? E em enfrentamento à pandemia, todas as atividades da escola foram suspensas, né, as atividades presenciais, e visando manter a oferta, né, de aula aos estudantes, a escola adotou uma interface de comunicação online. As aulas de todos os componentes curriculares foram mantidas em seus horários, no entanto, o aplicativo WhatsApp se tornou a sala de aula, possibilitando assim um processo de comunicação síncrona entre os professores e estudantes. Havia então um grupo de WhatsApp com a turma do segundo ano, que foi onde o estágio foi desenvolvido, com cerca de 18 crianças matriculadas na turma, numa faixa etária entre 6 e 8 anos. No entanto, consequentemente, por serem crianças, né, a participação delas se dava através ou intermediada pelos pais ou responsáveis, que eram maiores de idade. O que nos aponta aí uma certa relação, uma necessária articulação entre professor, responsável e aluno. Relação essa que foi explorada também através das práticas pedagógicas dos estágios aqui relatadas. Seguindo para o segundo tópico, observar para agir com assertividade. Como a disciplina de artes, na qual o contexto de estágio foi inserido, essa disciplina vinha sendo acompanhada na escola a qual nós atuamos, ela vinha sendo acompanhada pelo projeto Residência Pedagógica. Então, nós tivemos acesso aos materiais vinculados às práticas que já vinham sendo desenvolvidas pelos residentes naquela escola, de modo que pôde se valer da exploração de conteúdos publicados e arquivados em uma pasta compartilhada online. Nós buscamos então identificar os padrões utilizados, assim como ver o histórico das aulas realizadas anteriormente. Foi possível então analisar os documentos digitais, documentos produzidos e as atividades envolvidas, ajudando a compreender o campo e também entender, né, o andamento das atividades. Entre as percepções encontradas ali, né, destaca-se que havia também o uso de um livro didático, que norteou, né, e norteia os conteúdos trabalhados em aula. No entanto, de acordo com a orientação da professora supervisora da escola, a forma de trabalhar tais sistemas não precisava necessariamente ser apresentada pelo livro, mas mantendo-se ainda assim o fio condutor dos tópicos e dos conteúdos a serem trabalhados. Então, um outro ponto ainda identificado dentro da observação foi a questão da oralidade. Praticamente todo o processo de comunicação no grupo do WhatsApp se deu e se dava, né, por troca de mensagens de voz, visto que, devido à idade das crianças, o processo de alfabetização e a fluência da leitura ainda eram pontos em desenvolvimento, né? Então, a comunicação oral veio para suprir essa carência. A gente tinha um processo de comunicação síncrona, né, acontecendo no horário da aula, mas esse processo acontecia principalmente através de mensagens de voz, né? A comunicação professor, estagiário, residente com os alunos se dava por mensagens de voz.
Partindo então para o terceiro tópico, a experiência docente, a gente comenta mais sobre a experiência docente em si. A partir de todas as observações que foram realizadas, foi elaborado o plano de estágio Música, Audiovisual e Tecnologias Móveis, Características e Experimentações. Esse plano de estágio ele objetivou aí compreender, explorar e produzir características e formas das linguagens musical e audiovisual, fazendo ainda uma relação com as tecnologias digitais móveis. A proposta baseou-se no diálogo com as possibilidades digitais dos dispositivos móveis, as quais as crianças e os pais necessariamente deveriam utilizar para poder acompanhar as aulas, e as práticas artísticas intermediadas por tal tecnologia, abarcando então 2 capítulos do material didático da turma, um com foco na linguagem musical e outro com foco na linguagem audiovisual. Vale salientar que todo o plano de estágio e, consequentemente, os planos de aulas que foram desenvolvidos estiveram em consonância ao desenvolvimento de competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular, visto que a gestão escolar solicita que tais referências estejam registradas no plano da escola. Em especial, nós destacamos 2 competências. A primeira, no sentido de compreender as relações entre a linguagem da arte e suas práticas integradas, aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação, e também mobilizar recursos tecnológicos como forma de registro, pesquisa e criação artística, em especial na nossa linguagem musical e contemplando as tecnologias, a linguagem audiovisual, sem deixar de lado também as demais linguagens artísticas que iam sendo trabalhadas de forma integrada. Bom, então a gente segue para na forma de planejamento e execução dessas ações. A cada aula era feito um relatório, no decorrer de todas essas aulas, e esse relatório servia como forma para nós repensarmos, pensar e repensar cada aula que ia sendo desenvolvida. Então, através das percepções das lacunas, a gente ia identificando e ajustando, em especial qualquer lacuna que a gente percebesse com relação às deficiências no aprendizado ou potencialidades que poderiam ser aprimoradas. E havia também um material impresso, que a escola já era uma prática da escola, que toda aula, um material impresso já previamente enviado à escola, impressa e entregue aos pais para que os alunos pudessem acompanhar, sendo que a gente percebeu que esse material não necessariamente era acompanhado e utilizado por todos os alunos no momento da aula síncrona. Então, o material impresso ele funcionou ali, então, mais como um roteiro da aula para os alunos que tinham, mas ainda pensando que a prática que eram desenvolvidas naquele momento síncrono, poderiam acontecer sem necessariamente terem os alunos estarem com material impresso. Outro tópico ainda a pensar é que, entre os objetivos finais do plano de estágio, a gente se buscou realizar uma produção final, uma narração, um vídeo narrativo contando uma história, e que esse vídeo ele teve como elementos da composição desse vídeo, áudios e desenhos dos estudantes. Esses áudios e esses desenhos eles foram sendo produzidos no decorrer das aulas, em cada atividade onde a gente trabalhava algum aspecto conceitual, alguma habilidade, eles iam fazendo exercícios que, no decorrer das aulas, a gente ia juntando todo esse material e no final, na última aula, montou-se um vídeo, uma historinha narrativa, e com todas as histórias e assim, com áudios e desenhos dos alunos. Então, quando eles viram essa produção feita, eles puderam se identificar, tanto eles quanto as crianças, quanto os pais também se sentiram bastante felizes por ver as produções, os exercícios, os pequenos exercícios dos alunos sendo ali condensados através do material deles. Havia então para as aulas a produção de vídeos e podcasts com os conteúdos pedagógicos, a princípio estimulando alguma prática artística, para depois repensar quais os conceitos e quais ideias estão atrelados ali àquela prática. Esses materiais eram publicados no YouTube e disponibilizados no horário da aula. E ainda assim também havia o estímulo à prática musical e artística e o seu registro audiovisual. Em cada atividade, em geral, os alunos tinham alguma atividade extra, assim, uma atividade final era alguma produção que eles irão fazer o registro, seja por foto, seja por vídeo, seja por áudio. E todos esses registros foram que culminaram na produção final lá, uma história narrativa com elementos produzidos pelos estudantes. Então, de forma sintética, a gente pode aí perceber que as aulas via WhatsApp e os dispositivos móveis que os alunos utilizavam
foram percebidas como uma vantagem, né, por permitir a comunicação síncrona durante esse período de isolamento social e tornando-se assim elementos potencializadores do ensino de artes, né, com um diálogo aí entre as tecnologias e as suas possibilidades. Os alunos puderam, no decorrer das aulas, utilizar as tecnologias para criar e produzir sons, desenhos e músicas em diversos formatos. Pode-se então contemplar, para além dos conteúdos musicais, assuntos, práticas e conceitos vinculados às demais linguagens artísticas, tais quais a linguagem, as artes visuais e a própria linguagem audiovisual. A gente tem então aí como tópicos principais e como um resumo de todo o fundamento da prática pedagógica do estágio desenvolvida, a questão dos conteúdos digitais, né, que eram tanto produzidos pelo professor, pelo estagiário, quanto pelos alunos, a questão da comunicação oral, né, durante o momento síncrono, havia necessidade de comunicação oral tanto para instruções das atividades, quanto para dar um retorno, né, um feedback para os estudantes. Isso tudo em uma interação professor, pais e alunos. Algumas atividades eram estimuladas para que os pais participassem da produção também da atividade, para manter aí um elo entre escola e pais, alunos, enfim. E o WhatsApp aí, né, intermediando todo esse processo. Para finalizar, nós temos ainda um último tópico para a gente pensar sobre a orientação de um estágio remoto, né? Foram vários desafios para desenvolver, né, e para orientar um estágio no período remoto, como, por exemplo, a organização e o planejamento das atividades, da carga horária dos estagiários nas instituições que eles estavam trabalhando, né? E a flexibilização das práticas, que incluiu encontros síncronos e assíncronos, entre outros desafios que nos conduziram, né, a entender que a gente estava num momento emergencial e que o modo de operação, né, assim, a forma que o estágio ia ser conduzida, ele não poderia ser o mesmo no qual estávamos acostumados no formato presencial. Com isso, mudar as estratégias, os procedimentos e o formato da realização do estágio foi urgente, imediato, necessário e realmente bastante eficaz. Né, a gente destaca aí também a questão do olhar externo do orientador para as práticas pedagógicas, né, como, por exemplo, ali nos relatórios, nos planos de aula, cada planejada, cada aula relatada, esse olhar externo, né, mesmo que remoto, ia somando a fim de aperfeiçoar cada vez mais a prática pedagógica. Por fim, a gente percebe aí o quanto se pode evoluir, né, mesmo num cenário incomum e desafiante, que é o ensino remoto emergencial, mas foi possível desenvolver uma experiência pedagógica e tecnológica com crianças, de modo que o aperfeiçoamento da oralidade, a produção de conteúdos pedagógicos digitais em diversos formatos, como por exemplo videoaulas ou podcasts, assim como o estímulo à prática artística em diálogo às bases conceituais da linguagem musical, acrescida também da linguagem audiovisual, foram as estratégias que deram base e sustentaram a prática de estágio desenvolvida e relatada aqui. Então, agradeço a sua atenção, muito obrigado e nos vemos nos comentários.